né? Ele questionava, espera um pouquinho. Então, eu achei muito legal isso daí, o fato do Gedir questionar e os irmãos responderem. Geralmente no questionamento dele, ele dava uma pequena introduçãozinha e fazia a pergunta. Eu achei muito legal. E fazia tempo na igreja que eu não vi o pessoal trabalhando dessa maneira. Mas a- a- essa escola sabatina viva que o pastor trouxe, nossa, essa daí eu nunca mesmo tinha visto na igreja. É muito importante utilizarmos isso e, incentivar os professores a trabalharem também dessa maneira. Uhum. Aí nós temos duas coisas que você falou. Uma é a gente incentivar os membros a de fato estudar a lição de escola sabatina em casa. Eu sei que Sim, tem um bom número de pessoas que fazem isso, tem um bom número de pessoas que se dedicam, levam a sério esse programa de estudo da lição, tira ali os seus minutinhos de manhã ou à noite, né, para estudar a lição. Mas tem muita gente também, e nesses aí estão incluídos alguns professores, que eles não estudam a lição ao longo da semana como nós deveríamos, né? Quando a gente faz a chamada lá e a pessoa responde 7, esse 7 significa ele estudou a lição 7 dias da semana e todos os dias ele estudou a lição correspondente a cada dia. Esse é o ideal, né? A lição é sim. feita dessa forma. Mas tem muita gente que realmente estuda a lição talvez na sexta-feira à noite, para fazer o resumo, ver o que que vai fazer no sábado de manhã. Isso quando se fala de professor. Agora, tem muitos alunos que não estudam mesmo. Sim, Eles deixam para estudar no sábado. Então, se ele chega lá na expectativa, Cido, de que vai estudar a lição e vê um movimento totalmente diferente, né, mais aplicativo, aí ele vai estranhar. Então, é normal essa reação daqueles que estão acostumados assim. Mas nós devemos nos empenhar para incentivar mesmo cada membro da nossa unidade da Escola Sabatina para o estudo diário da lição. E uma vez que ele estudar isso, aí ele vai apreciar esse momento que vai ser compartilhar experiências, né? Vai ser a aplicação daquele conteúdo na vida prática, vai ficar significativo. E o outro ponto que o Malcido mencionou é a questão do professor se preparar melhor, né? Não só ter conteúdo, né? Conhecer o assunto que foi estudado, buscar argumentos, se aprofundar nesse estudo, mas também se preparar para deixar esse conteúdo é, atrativo para cada membro e, especialmente, que esse conteúdo faça a diferença na vida dos alunos. Porque conhecimento a gente tem, nós temos uma riqueza doutrinária, esse sistema da escola sabatina, ele facilita para a gente, né, estudar a Bíblia, e é nos dito que um membro de escola sabatina durante 10 anos, né, que ele é membro da igreja, ele já estudou a Bíblia todinha através da lição da escola sabatina, de Gênesis até Apocalipse. Uma vez a escola sabatina é um livro, outra vez é um tema, outra vez é uma doutrina, outra vez é um personagem. E nessa aí, nós englobamos a lição, a Bíblia toda na lição da escola sabatina. Então, incentivar o professor nesse estudo, porque conhecimento a gente tem. É importante extrair todo o conteúdo da lição, sem dúvida, mas esse conteúdo tem que fazer diferença na minha vida, né? E aí está o desafio para o professor, né? E ser atrativo, né? Porque nessa época que a gente está de tecnologia, de tantas imagens, então a pessoa precisa ter recursos para prender a atenção, né, para tornar esse momento significativo, prazeroso para cada membro, porque senão ele perde o interesse mesmo. Muita gente perde o interesse, porque está ali sempre a mesma coisa, né? Ah, faz diferença nenhuma, vai estudar tudo de novo, né? Mas é isso aí, esse é o nosso desafio, irmão Cido. Irmão Gedi, como é que está sendo lá? O irmão esteve lá sábado passado, como é que você sentiu? Como é que foi a lição de escola sabatina? Eu achei, pastor, que foi excelente. Eu acho que tudo que o professor puder fazer
para quebrar o paradigma, né, do professor estar ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu acho que o aluno cansou disso. E muitos acho que deixaram de estudar também por causa disso, né? Então, eu acho que o professor, ele precisa inovar. Uhum, E eu acho que o pastor veio com uma linha de pensamento excelente, esta linha de pensamento de inovar, de extrair o melhor que a lição tem, que é a uhum, lição prática, é o aprendizado, e agora nós vamos colocar em prática. uhum, Eu gostei demais do método, né? uhum, E vou tentar, aos pouquinhos, indo aplicar ali na minha classe, porque acho que quem vai ganhar, acho que não é a classe, acho que é o professor, né? O professor, uhum. ele ganha mais, porque ele vai ganhar bagagem, vai ganhar mais conhecimento, vai se diversificar cada vez mais. E quando você tem um professor diferenciado, quem ganha é a classe também, né? Então, eu achei assim, excelente a forma como que o pastor trouxe. Eu acho que toda mudança, ela é difícil, porque a gente tem que quebrar este conceito, né? Mas Uhum. depois que você quebrou, que você vai implantar, eu acho que fica excelente. Principalmente ali a questão até do quiz. No Novo Horizonte, a gente faz uma festa, né? Então, o pessoal gosta. Então, isso é sinal que eles estão estudando, né? Legal, legal, Então, a gente quer colocar em prática. Acho que tudo aquilo que for bom para melhorar a escola sabatina, acho que a gente tem que fazer, viu? E legal. eu acho que a ideia que o pastor trouxe é fantástica e eu vou, aos pouquinhos, vou introduzir. Então, pessoal, nessa ideia de ter uma classe de professores, e aí também é uma coisa que pode mexer e pode incomodar alguns. Alguns podem não se sentir tão confortáveis assim, porque é uma coisa nova. A gente tem, se vocês pesquisarem aí na internet, classe de professores, vocês vão ver um monte. Tem classe professora que começou com a pandemia, tem muitos inscritos nos canais, tem muita coisa, mas o que que você percebe numa classe de professores que está se chamando de classe professores aí na internet? É o estudo da lição de novo. Eu até diria para vocês o seguinte: lições da Bíblia tem um nome, uma nomenclatura pertinente. Porque quando você liga na TV Novo Tempo e está lá, lições da Bíblia, o que que você espera? Ok, vou estudar a lição de escola sabatina e o programa é esse, lições da Bíblia. Então, vou estudar a lição de escola sabatina com esses pastores, com esses convidados especiais. E a Novo Tempo não chama esse momento de classe de professores, porque classe de professores é uma coisa, estudar a lição da escola sabatina é outra. Então, tem muita gente chamando classe de professores o estudo da lição. Agora, classe de professores é isso, é você reunir os professores e planejar o estudo, e avaliar, e programar aquele momento especial ali, professor-aluno. Então, dentro da classe de professores, tem esse momento de avaliação que nós acabamos de fazer. Então, nos minutos iniciais, você pode pontuar aqui, ó, quais foram os pontos positivos do sábado passado, o que que funcionou bem, o que que nós precisamos melhorar, o que que nós precisamos aprimorar, quais são os pontos negativos. Isso aqui é para a vida, né? Não é só para a escola sabatina, é para a vida. Você fazer a avaliação, pontuando o que que está indo bem, o que que está indo, o que que precisa ser melhorado, isso ajuda no crescimento. Então, numa classe de professores, tem que ter isso. Pessoal, como é que foi sábado passado? O que que funcionou bem na nossa escola sabatina? O que que nós podemos fazer para melhorar mais ainda? O que que não foi bem? Como é que nós podemos corrigir? Como é que nós podemos suprir essa deficiência se é que teve? Então, isso faz parte do crescimento. Fazendo isso na classe de professores, com certeza, no sábado seguinte, vai ser muito melhor, porque a intenção é crescer, é aprimorar, né? É tornar significativa a escola sabatina. Senão fica ali do mesmo jeito, amassando barro, não vai crescer, tá certo? Então, dentro do programa da classe de professores, é preciso ter essa avaliação. Concordam comigo? O que que vocês têm a dizer sobre isso? Sim, concordo, pastor. Acho que esse é o caminho. Principalmente a gente pegar os pontos
principais, porque se esse encontro não for agradável, na próxima sexta-feira o pessoal falta. Exato. Então, outra coisa também que nós podemos colocar ações missionárias para que os alunos durante a semana, tá, possam se desenvolver, entendeu? Sim, Aplicar na vida deles aquilo que nós estudamos, mas na prática. Eu sim. acho muito importante trabalharmos esse aspecto. E outra, a escola sabatina, ela é realmente a grande ganhadora de almas e nesse aspecto de instruir os membros da igreja e estar interessados, não tem melhor que a escola sabatina, Uhum. né? E sem contar que quem prepara esses materiais para utilizarmos são realmente pessoas com grande gabarito, né? Sim. Muito bem, Cido, você já antecipou que eu ia colocar aqui, ó, a ação missionária da unidade da Escola Sabatina. Então, o professor, juntamente com os demais professores, na classe de professores, tem que tirar um tempo para pensar nisso. A minha unidade da Escola Sabatina, eu, meus 7 alunos, 10, 12, o que seja, qual é o plano de ação que a minha unidade tem? Nós estamos aqui estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, nós estamos nos alimentando espiritualmente, mas esse não é o grande objetivo da igreja. Você ir para a igreja só para se alimentar e absorver conteúdo e etc., se tornar um obeso espiritual. Você vai para se alimentar e vai se fortalecer para agir, para levar a outros aquilo que você encontrou. Então, cada unidade da escola sabatina precisa ter um plano de ação. O que nós vamos fazer durante a semana, como resposta ao conteúdo que nós estudamos? Como que nós vamos estar conectados com a igreja nessa questão missionária? Além da unidade ter um plano de ação missionária, eu digo que também é importante a ação missionária da igreja como um todo. Então, o meu plano, na minha unidade da Escola Sabatina, ele precisa estar conectado, né, com a ação missionária e evangelística da igreja. Então, nesse momento, eu diria o seguinte, olha, a ação missionária da igreja, do nosso distrito aqui, onde nós estamos, todas as unidades amanhã deveriam gastar um tempinho, né, para pensar, olha, o próximo evento que a gente tem de evangelismo é do dia 28 de maio a 3 de junho, que é o evangelismo das mulheres. Então, nesse período, ou até lá, o que a minha unidade vai fazer para contribuir com a igreja nesse plano de ação? Semana Santa. Já imaginaram se cada unidade da escola sabatina estivesse envolvida, encorpada assim mesmo, né? Envolvida nesse programa da Semana Santa, de fazer encontros, né? de levar amigos para a igreja, distribuir convites, fazer ações sociais, seria um outro reflexo dentro do programa geral da igreja. Então, esse pequeno grupo que o professor tem, né, ali, o contato semana após semana, pode ser uma bênção para a igreja. Eu conheço igrejas, já passei por igrejas ao longo do meu ministério aqui, que o forte da igreja não era nem o evangelismo, essas coisas grandes, mas o que a igreja colhia através das ações das unidades da escola sabatina. Então, uma escola sabatina, uma unidade, por exemplo, adotar uma ou duas ruas próximas à igreja. Essa unidade aqui é responsável pela Rua 1 e a Rua 2. Olha, então, distribuição dos convites para a Semana Santa é essa unidade. Presente no Dia das Mães é essa unidade. Presente para o Dia dos Pais é essa unidade. O convite para a Semana de Oração Jovem, essa unidade vai nessa mesma rua. Então, eles cuidam dessa rua, dos moradores dessas duas ruas ali, e todo o esforço dele no sábado à tarde, ao longo da semana, é nesta rua. Então, tudo que a igreja vai fazer, essa unidade
contribui. Vai ter lá a Semana da Colheita, essa unidade vai trabalhar com esse. Vai ter lá o Programa dos Desbravadores, essa unidade vai trabalhar com os meninos da faixa dos desbravadores nessa unidade. Então, isso ganha força, amigos, isso ganha força, a igreja se torna atuante e tem um reflexo na comunidade. Então, nesse momento de classe professores, é importante você, como professor, pensar o que a minha unidade está fazendo para contribuir com o evangelismo da igreja local e a igreja mundial. Então, se nós organizássemos por unidades, por exemplo, na distribuição dos livros, né, seria outro impacto, uma motivação maior, né? Eu penso que nós podemos fazer mais e melhor nessa área também. O que vocês acham? Acho excelente, pastor. Eu acho que a gente consegue envolver mais pessoas, mas assim, não no coletivo, mas no individual, né? Uhum. Apesar que quando a gente envolve todo mundo, um acaba dando força para o outro, né? Uhum. Mas acho que quando o trabalho ele se torna pessoal, eu acho que a pessoa sente mais. Legal. Irmão Francival, o que você está achando aí? Está pensativo? Eu estou pensando aqui o seguinte, a minha unidade da Escola Sabatina, eu tenho, acho que pelo menos uma meia dúzia de pessoas lá, e eu preciso desenvolver um plano de visitação. Uhum. Que nem eu falei com o pastor domingo, né? Fui levar a ceia de manhã, depois o pastor foi levar a ceia à tarde, durante a semana, né? Uhum. Eu estou pensando justamente isso aí, de começar ali a desenvolver um trabalho de visitação para as pessoas da minha unidade, mas o segundo ponto que está me preocupando são a questão dos velhinhos. Uhum. Domingo eu fiz acho que 5 visitas e faltaram mais, aí o pastor André acabou fazendo, né? Uhum. Então, eu estou querendo abordar com a diretora da Escola Sabatina, porque é um problema de todas as unidades. E eu não Os sei se faltosos, ela... né? o pessoal faltoso, mas esse pessoal idoso precisa criar uma maneira de sábado atendê-los, né? Que nem aquela senhora que eu fui lá no domingo de manhã, que ela estava toda machucada lá, está sozinha em casa. Então, mas eu não queria isso só, eu vou tentar fazer uma reunião com a nossa diretora. O primeiro ponto é esse, né? Falar para ela, irmã, o que a gente pode fazer para a gente visitar esse pessoal? Mas nós vamos ter que falar com ela, falar, irmã, como é que nós vamos fazer para visitar os idosos? Aí eu até conversei com a filha dela, que os jovens também estão bem empolgados, né? A classe dos jovens. E eu até dei um toque para a Laís. Falei, Laís, que tal envolver os seus jovens na visitação desses velhinhos? Então, por exemplo, vamos pegar um sábado e, em vez dos jovens ficarem aí dentro da igreja, eles vão arrumar uma condução, alguma coisa, para que eles possam ir visitar os velhinhos, entendeu? Uhum. Então, essas duas coisas estão na minha Preocupante, né? cabeça aí. Então, irmão E eu Francival, ok. Irmão Francival, tem duas coisas que são tão antigas quanto nós dois na igreja, né, que a gente poderia implementar. Quem sabe a gente esqueceu disso, deixou de fazer. Uma delas é dividir a nossa unidade da Escola Sabatina em duplas. Olha, tem tanta gente faltando, são tantos idosos que não podem vir à igreja. Vamos formar duplas aqui, olha, nesse sábado, para não pesar para todo mundo, 2 duplas vão visitar esses velhinhos. As outras Sim. folgam, descansam. Aí no próximo sábado, outras 2 duplas para visitar esses irmãos que não podem ir à igreja. Dentro da nossa própria unidade, você organiza a sua unidade lá em duplas e faz uma escala. Sábado, primeiro sábado dessas 2, esse é um ponto. O segundo ponto, que é tão antigo quanto nós na igreja, que é aquilo que a gente chama da escola sabatina filial. Se esses irmãos não conseguem ir de manhã, vamos fazer, talvez não todo sábado, mas quem sabe a cada 15 dias, ou uma vez por mês, não sei. Vamos lá, vamos ficar 30 minutos sábado à tarde com eles. A gente chega, a gente canta, a gente ora, alguém faz o resumo do geral da lição, pontuando ali 3, 4 pontos, incentivando esses velhinhos, esses irmãos a estudar a lição da escola sabatina, revisa a lição da escola sabatina com eles,
canta, ora e acabou. 30 minutinhos, é uma escola sabatina filial ali que eles vão se sentir, puxa vida, olha, os meus amigos da minha unidade da escola sabatina vieram me visitar, vieram fazer a escola sabatina comigo. Isso vai ser muito significativo. A minha preocupação é essa, é a questão da visitação. Desde antes da pandemia, já tínhamos um grupo de pessoas que vêm na igreja esporadicamente, na pandemia complicou, durante a pandemia também, mas agora que a gente está praticamente livre dessa ameaça, eu penso que é uma necessidade de realmente pressionar a direção da escola sabatina para ela tomar uma atitude, né? Irmãos, aí dentro da classe de professores, além da avaliação e da ação missionária, agora vem a revisão de conteúdo. Ó, vocês estudaram, espera-se, né, que o professor tenha estudado a lição da escola sabatina, e aí na classe de professores a gente abre. Há algum ponto que ficou assim duvidoso, tem alguma coisa aqui que eu não entendi bem, eu gostaria de que os colegas me ajudassem nesse ponto, nessa questão. Então, lembrando que aqui, na classe de professores, nós estamos antecipando, né? O nosso conteúdo hoje não é a lição 4, o nosso conteúdo hoje é a lição 5, tá? Então, dentro da lição 5 é o assunto, a boa notícia do juízo, porque a gente está uma semana à frente, já pensando no que vai acontecer no sábado que vem, não amanhã, né? Aí, nesse momento de revisão de conteúdo, é isso que eu falei para vocês, pontos de dúvida, né? Pontos que não ficaram muito claros no meu estudo pessoal, pontos difíceis, eu não compreendi, será que compreendi? Então, dentro da classe de professores, nós, professores, discutimos isso. Então, eu quero abrir aqui para vocês, dentro dessa lição, a lição número 5, que nós estamos trabalhando hoje, tem algum ponto duvidoso, algum ponto difícil, alguma coisa que você leu e falou, peraí, eu não entendi isso daqui. A boa notícia do juízo, tem algum ponto? Eu queria falar sobre o próprio verso para memorizar, né? Tá. Porque eu só vim compreender a importância dessa parte que diz assim, dê em glória a ele, né? Porque a mensagem ali, conforme o verso aqui vai memorizar, temer a Deus é chamar a atenção para a guarda dos 10 mandamentos, incluindo o sábado. E dê em glória a ele a reforma de saúde. Esses dois pontos são fundamentais na mensagem adventista, conforme o anjo ele aborda aqui, né? Então, temer a Deus é uma atenção para a guarda do sábado e dar glória a ele é pôr em prática a reforma de saúde. Ok, muito bem. Então, não é uma dúvida se você está chamando a atenção, é isso de fato, né? A lição, ao longo de toda a lição de sábado até sexta-feira, vai trabalhar esses dois pontos principais, né? Que é temer a Deus e dar glória a Deus, esses dois pontos. A boa notícia a respeito muitos irmãos não sabem, né? Uhum. Muitos irmãos, eles acham que é muito poético aí a referência do anjo, mas nesse versículo aí, ele está a missão da igreja. Uhum. Né? Legal. É uma missão dupla. Legal. Mais algum ponto difícil ou não? Está tudo tranquilo aí? Vocês entenderam bem a questão da lição a lição número 5? Pastor, no meu caso aqui, como eu não participei da reunião da semana passada, eu estou na lição 4. Tá certo. Tá bom. Então eu tô acompanhando aqui, tá? Eu só olhei por cima, assim, né? E me dediquei mais na 4. Então, na próxima semana, eu vou trabalhar como adiantado. Isso. Então, aí na próxima semana, na sexta-feira, quando nós estivermos juntos de novo, então nós vamos trabalhar a lição 6, tá? Para a gente planejar o que a gente vai fazer no sábado seguinte, ok? Então, lição número 5. Não tendo pontos de... Ou tem, Cido, tem alguma coisa aí que você quer falar? Na realidade, eu gostei demais dessa lição. Uma, porque para nós adventistas, a questão de profecia aqui, das 2.300 tardes e manhã, né? Que é o processo aqui do juízo, de boa, tranquilo. Mas eu gostei muito, pastor, da aplicação que ela faz, né? Para você aplicar ela na classe.
Nossa, demais isso daqui, tá? Qual dia isso? Oi? Em qual dia que você observou isso aí? Não, na terceira parte do resumo da lição é a aplicação, né? Essa aplicação que é feita na nossa vida, eu achei muito legal a maneira simples, tá? Que ele coloca como que você tem que aplicar na sua vida essas informações. Então, E Cido, essa informação aqui que você precisa passar para a classe. então deixa eu só fazer uma correção aqui. E você está totalmente desculpado, viu? Você está desculpado e o Francival também. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que aconteceu nesse trimestre, em específico, a lição da Escola Sabatina. Tudo bem? Deixa eu mutar aqui, porque tá... Ok, vai dar certo. Então, algo que aconteceu, não é comum isso acontecer, mas aconteceu. Houve uma troca na parte do auxiliar de professor na lição de escola sabatina nesse trimestre. O texto, ele não se aplica exatamente à semana. Então, para vocês que estão aqui comigo, vou pedir para vocês observarem. Vão aí na lição de vocês. O irmão Gedi já sabe, porque sábado eu fiz essa observação lá na igreja, ele estava lá, ele já anotou. Então, a página 50 da lição da escola sabatina, que está aí, auxiliar do professor, lição 4, esse texto que nós temos na página 50, 51 até a 53, esse texto não se refere à lição 4, se refere à lição 5. Então, o comentário auxiliar que nós deveremos utilizar na lição 5 é esse aqui, ó, página 50 a 53. Ok? Aí você vai para a página, deixa eu achar aqui, página 61. Página 61, que eu acho que é onde você foi, Cido, né? Página 61, que é na sequência, lição 5, né? Onde está escrito ali, auxiliar do professor, lição 5, não se refere à lição 5, se refere à lição 6. Tanto é que você acabou de mencionar aqui a profecia de 2.300 tardes de manhã. Se você olhar o texto da lição da semana 5, não está falando de 2.300 tardes de manhã, vai falar na lição 6. Na lição 6, aí sim, ó, você vai ver a purificação do santuário, segunda-feira, 1º de maio, os 2.300 dias e o tempo do fim. Aí que vai falar. Ok? Então, aqui, ó, página, só um pouquinho, irmão Francival, aí você já fala. Página 61. Escreve lá, auxiliar do professor, lição 5, não é lição 5, é lição 6. Aí, você vai à página 73. Página 73, onde está escrito auxiliar do professor, lição 6, não é lição 6, é lição 4. Então, houve uma inversão na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, na casa publicadora, e aí saiu da ordem o negócio aí. Então, essa é a sequência. Os demais estão corretos. Tá certo? Então, essa parte da aplicação que você se referiu, Cido, da página 63, essa aplicação aqui, ela vai ser melhor aplicada quando a gente estiver na lição 6. Ok? Pois não, irmão Francival, pode falar. A minha dúvida... Eu lembrei de uma história de um padre que estava fazendo a missa e mandou os paroquianos dele, deu de lição de casa para que todo mundo lesse São Mateus capítulo 29, né? E aí no próximo domingo ele cobrou da paróquia, né? Os irmãos leram Mateus 29, a maioria levantou a mão. Dizendo que sim. Aí o padre falou assim, vocês pensam que me enganam, nenhum de vocês nem abriu a Bíblia para poder ver se tem 29, né? Pois é. Não, mas isso aqui, né? Isso aqui é muito raro acontecer, mas infelizmente aconteceu. Eu estava estudando a lição, como eu falei para vocês antecipadamente, eu já estou lá na frente. Falei, peraí, mas não está batendo o assunto. E aí, quando foi no final de semana passada, a casa publicadora mandou uma correção aí, circulou na internet, mas acho que vocês não receberam essa correçãozinha. E aí eu estou passando para vocês aqui. Então, pastor, a minha é digital, né? Também, é a mesma coisa. Então, eles pediram para apagar ela e baixar ela de novo. Foi isso que eu fiz. Eu não sei o que aconteceu mesmo, não. Ah, é? Mas tudo bem. Ah, então, pode ter sido que aí quando você baixou de novo, pode ser que já venha corrigido. Não sei. Beleza, gente.
Então, vamos lá. Depois que a gente passa os pontos duvidosos ou pontos difíceis, tiramos as dúvidas, agora nós vamos trabalhar a metodologia. Então, a nossa metodologia aqui, pelo que eu entendo, nas 3 igrejas que vocês estão representando, então nós temos ali as unidades da escola sabatina, ou as salas, dentro da nave da igreja. Não tem muito o que fazer, né? Nós não temos uma sala específica, um ambiente separado para dirigir o estudo. Então, faz-se a abertura da escola sabatina, oração, louvor, os primeiros contatos, talvez já faz também o informativo mundial das missões, e depois já divide em unidades ali para o professor cuidar. Então, esse é um método que a gente tem que tomar cuidado, né, para ter criatividade, etc. e tal. Mas é assim a nossa realidade, não temos muito o que fazer. Agora, o que nós vamos fazer, então? Como que nós vamos seguir o estudo? Nós podemos seguir aqui o método tradicional, cada professor na sua unidade, do início ao fim, ele trabalha diretamente com seus alunos. Nós podemos fazer a lição de forma geral, um professor lá na frente fazendo geral, que também já é bem comum em nosso meio, de vez em quando faz a lição geral. Nós podemos fazer, eu coloquei aqui a terceira dica, um mediador mais os professores, que foi o método que nós utilizamos lá na igreja do Nova Ariston, quando eu estive lá, e sábado passado nós utilizamos esse método na igreja do Novo Horizonte, aí onde o irmão Gedi está. Então, tem esses 3, ou mais algum outro que vocês queiram sugerir. Qual é o método que vocês acham melhor para a lição 5? Como que nós vamos trabalhar? Um professor sozinho, cada um em sua unidade, ou um professor para todas as unidades, ou ter um mediador trabalhando juntamente com os professores nesse sistema que nós fizemos sábado passado? Ou se vocês quiserem sugerir um outro, o que vocês dizem? Deixa eu entender. Aqui, pastor. Aqui eu estou conversando com os demais para nós começarmos aos poucos no item 3 aí, o mediador mais o professor. Certo. Para que a classe e os professores vão se acostumando com isso. Ok. Porque não é qualquer um que quer ser o mediador, né? Uhum. Senão vai ficar repetindo sempre a mesma pessoa. Certo. Então, o que a gente quer fazer? Um sábado sim, o outro não, e aí a gente vai... Legal. Mas a nossa intenção é ir no item 3 aí. Legal, muito bem. Diga, irmão Francival. Então, deixa eu entender. A primeira ideia seria uma lição geral, isso? Não, a primeira é cada professor na sua unidade, do início ao fim. Tá. Beleza? Então, cada professor na sua unidade. Isso. Sem interferência, sem mediador, sem ninguém. Chegou o tempo dele, ele passa ali. Podemos fazer e planejar aqui como que você vai fazer sozinho lá na sua unidade, mas de forma criativa e significativa. Não ficar amassando o barro como a gente está acostumado, estudando a lição todinha de novo. Não, você pode fazer o que eu fiz, por exemplo, aquele dia lá na Central, irmão Francival, mas você fazendo na sua unidade, o Ala fazendo na dele, o Messias fazendo na unidade dele, cada um fazendo na sua, mas tornando o assunto interessante. Porque se for para ficar do mesmo jeito, não dá, né? Aí precisa mudar, né? Aí, então, no geral, o geral é se a gente escolher assim, não, então vai ser um professor só. O irmão Gedi vai conduzir o estudo do início ao fim com a igreja toda. O 3, o irmão Gedi, vamos imaginar, seja o mediador, mas em cada unidade tem os seus professores, o que eu fiz nas igrejas de vocês. Eu fiz o papel do mediador, beleza? Deixa eu entender aí. Então, nessa situação aí cada professor na sua unidade, o professor também apresentaria três perguntas, né? E pode ser. Com a unidade. Pode ser. Tá. Pode ser. Tá. A segunda, a lição geral, manteria essa ideia das 3 perguntas? A ideia de formular as 3 perguntas, por que que eu estou sugerindo isso e fiz o vídeo, coloquei, está à disposição aí de vocês no YouTube, não sei quantos de vocês assistiram. A ideia é para você cumprir
não ficar estudando de novo a lição toda, mas você pega os pontos principais. Eu sugeri 3, porque eu considero que 3 é uma quantidade razoável para você, em 30 minutos, trabalhar essas 3 ideias. Mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser mais, pode ser uma só, pode ser 2. Mas o número 3 é um número razoável, um número bom para a gente trabalhar. Então, você pode fazer isso, você lá sozinho com a sua unidade, ou de forma geral, ou com mediador, tanto faz. Essa é uma ideia, mas eu não estou dizendo que vai ter que ser sempre assim. Por isso que existe a classe professor, porque você vai fazer. Daqui a pouco você fala assim, pastor, foi legal 2, 3 vezes, mas acho que agora precisamos de um a mais, alguma coisinha aqui. Vamos buscar sabedoria de Deus para tornar o ensino eficiente. Pois é. Então, essa é uma das dificuldades que nós estamos tendo, por quê? Porque a classe professor é fundamental que o diretor esteja presente, né? Mas é isso mesmo, Francival. Sempre que existe mudanças, tem resistências, de tudo quanto é lado, né? Agora, a ideia, vocês veem aqui, que não é diminuir o diretor, não é tirar ele do lugar, mas, pelo contrário, é fortalecer o departamento dele. É enriquecer o departamento que ele é o coordenador, né, na igreja. Então, eles deveriam ser os maiores interessados nessa obra, né? A nossa aqui, pastor, é muito tranquila. Tranquilo. Quanto a esse ponto aí, nós não vamos ter nenhuma dificuldade com ela. Ela só não está hoje aqui, que ela está de viagem. Ok. Ela já havia comunicado antes. Sim. Então, eu também estou sentindo isso, que não há dificuldades nem no Novo Horizonte, nem no Novo Ariston, Sul-Americana, não existe dificuldade nenhuma. Pelo contrário, estão agradecidos porque é uma oportunidade de crescimento. Aprender mais, né? É lógico que uma reunião como essa, ou presencial, a gente tem que ponderar, como foi o caso mencionado aí, está em viagem, não pode, mas se tivesse aqui, certamente estaria participando, né? Agora, pastor, eu também concordo com os meus amigos aí. Eu acho que o item 3 é o ideal, tá? Tem que ter um mediador, e esse mediador ele vai conduzindo as coisas, e muitas vezes ele vai até ampliando alguma explicação a mais, Sim, tá? sim. Mas o legal mesmo, tá? É ele trabalhar com as respostas que vêm, tá? De cada classe, sim, entendeu? sim. Eu acho 10. Dessa maneira, ficaria ideal mesmo para a escola sabatina. Tá bom, então vamos seguir aqui o ponto 3, um mediador mais os professores. Lembrando que aqui nós estamos tratando a lição número 5. Aí depois que definimos aqui, vamos avançar, porque a nossa classe de professores também tem horário, né, para terminar. Vamos lá. Como que nós vamos fazer então? Vamos utilizar algum recurso pedagógico, vamos levar algum objeto, vamos levar alguma ilustração, porque o assunto da lição 5 é o quê? Olha aqui, a lição 5, ela vai trabalhar conosco 3 capítulos da Bíblia. 3 capítulos da Bíblia, a lição número 5. É lógico que quando você lê aqui, ó, lição 5, na página 54, tá lá, leituras da semana. Apocalipse 14, 7, que é o verso para memorizar. Depois tem aqui Salmo 51, 1 a 4, Apocalipse 20, 12, Daniel 7, Apocalipse 4 e 5. Então, olhando a lição como um todo, 3 capítulos são fundamentais aqui. 3 capítulos da Bíblia. O capítulo 7 de Daniel, quando fala da cena do juízo, Daniel capítulo 7. Depois a lição vai pedir para ler, quer ver aqui, ó. O Daniel 7 está aqui na terça-feira. Depois, na quarta-feira, dia 26 de abril, seria muito interessante Apocalipse 4. A pergunta 4 diz aí, lê Apocalipse 4, 2 a 4. E na quinta-feira, dia 27, Apocalipse 5. Então, eu diria, a lição 5, ela trabalha os conceitos do juízo, extraindo de Daniel 7, Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Então, são esses 3 capítulos. Então, professores, nós aqui, independente do texto da lição, para não sermos apanhados de surpresa, para poder responder as perguntas dos nossos membros, para falar com propriedade, vocês deveriam ler, estudar à parte esses 3 capítulos da Bíblia. Daniel 7, Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Estudando esses 3 capítulos da Bíblia,
Aí você vai entender o que é a hora do juízo, você vai entender o que é o juízo, qual o objetivo do juízo, vai conseguir descrever como que se dá esse juízo, né? Porque lá em Apocalipse 7, desculpa, Daniel 7, Apocalipse 4 e 5 são cenas do trono do universo, onde se abrem os livros, né? E o tribunal se assenta e as pessoas são julgadas. Tudo bem? Aqui, eu diria para vocês o seguinte, se tivermos que trabalhar 3 pontos, minha visão, não sei se vocês concordam, estamos aqui para conversar. Se nós tivéssemos que trabalhar só 3 pontos com os nossos membros, de tal forma que ficasse didaticamente bem formulado na mente dele. Primeiro, juízo. O que do juízo? A definição de juízo. Porque o texto da semana vai falar sobre o juízo, e tem muita gente que tem medo do juízo. Nós já trabalhamos a questão do temor e do tremor, né, que é a lição 4. Vocês vão recapitular amanhã. Mas definir o que é o juízo. O juízo é para o castigo, o juízo é para punição. Qual é a visão que a igreja tem do juízo divino? Então, esse é um ponto que nós devemos trabalhar, e depois de trabalhar essas possibilidades ou essas visões que as pessoas têm do juízo, pensar que o juízo é para punir os malfeitosos, pensar que o juízo é o castigo, tal e tal e tal. Não, o juízo, conforme nós estudamos ao longo dessa semana, tem um objetivo. Vocês conseguiram captar qual que é o objetivo do juízo divino? Que o juízo é uma bênção, né, pastor? Na realidade, é um convite. A lição ela aborda mais ou menos assim, um convite. E você é um juízo que te liberta. Ah, que coisa linda isso daí. Uhum. Não, mas tem uma outra ideia que me veio agora. Por que é necessário um juízo? Ok, tá dentro da definição do juízo, né? Então, o juízo, ele não tem o juízo divino, que nós vamos estudar no capítulo, na lição 5, tem essa ideia, né, irmão Cido, de manifestação do amor de Deus, da liberdade de Deus. E outro detalhe, esse juízo é para proteção do povo de Deus. Deus não vai fazer o juízo só para ver o sangue correr, para ver os ímpios queimarem. Não, não. Não é esse o objetivo de Deus. É para proteger aqueles que serão salvos. E o juízo tem um outro ponto, que é a vindicação do nome de Deus. Para que todo o universo... O objetivo primeiro seria a proteção do povo de Deus. Sim. E o segundo ponto, a vindicação do caráter de Deus. Perfeitamente. Então, aí nós passamos para os nossos alunos uma visão positiva do juízo, para ninguém ficar morrendo de medo aí, porque vai ter um juízo divino, né? Tirar esse estigma que alguns colocaram nos adventistas, que é um povo medroso, fica com medo do juízo divino. Não, o juízo não é para causar medo na gente. O juízo vai ser a nossa libertação, vai ser a manifestação do amor de Deus, e o universo inteiro vai perceber que tudo que o céu, ou Deus, né? Eu falo céu, mas tudo que a divindade podia fazer para salvar, foi feito. Então, esse é o objetivo do juízo. Tudo que o universo podia fazer para salvar aquele pecador, foi feito. Ele se perdeu, não foi porque Deus não quis salvar. Ele se perdeu porque ele fez a escolha de se perder. Mas o céu se movimentou aliás, antes da fundação do mundo, o céu se movimentou para a salvação de todos os seres humanos. Então, essa visão positiva do juízo é o primeiro ponto que no sábado que vem nós temos que deixar muito claro para os nossos alunos. Tudo bem? Pastor, tem uma outra questão que me veio na memória agora. A situação do juízo, ela se aplica somente para as pessoas que tiveram alguma ligação com Deus, ou ela se aplica ao pagão, à pessoa que viveu nesse mundo e não teve
oportunidade de conhecer a salvação? Então, o que a Bíblia fala lá? Que todos nós seremos julgados. Fala assim, todos nós iremos comparecer. Hã? Então, a Bíblia fala assim, que o juízo começa pela casa de Deus, né? Os ímpios, eles não são, o caso deles não é examinado. Sim, lógico que são. Todos serão examinados, todos serão julgados. Todo ser humano. Todo ser humano, todo mundo. Agora, o salvo vai ser julgado? Não vai ser julgado, não, aqueles que vão ser salvos? Sim. Já estão sendo julgados. Porque, veja só, no contexto do grande conflito, muitas pessoas perguntam assim, tá bom, em 1844, 22 de outubro, Jesus passou do santo para o santíssimo, e nós já ouvimos falar que Jesus começou já analisando o caso dos mortos. Sim. E a qualquer momento ele pode passar para os vivos. Essa ideia, ela enquadra aqui nessa lição? Não, veja só, essa ideia que o senhor acabou de dizer. Vamos imaginar aqui que o irmão Francival esteja vivo na volta de Jesus. Jesus volta, o irmão Francival está vivo. Quando é que o senhor vai ser julgado? Agora? Em 2023, você vai ser julgado agora? Não. Vamos imaginar que Jesus vai voltar em 2025. Aí, essa ideia que você falou, então a qualquer momento ele começa a julgar os vivos. Então ele começa a julgar agora e chegou a sua vez. Você foi julgado agora, dia 21 de abril. Mas Jesus só volta em 2025. Você acha isso plausível? Olha, diante da onisciência de Deus, porque esse tema ele é recorrente. Eu me lembro que muitos anos atrás as pessoas questionavam essa situação. Então, em 22 de outubro, Jesus passou para o Santíssimo e ele começou a julgar os mortos, correto? Até aí está certo. E vai ser assim até bem próximo da volta de Jesus. Por quê? Porque não dá para ele julgar o irmão Francival agora, sendo que ainda tem 2 anos. Vai que nesses 2 anos seguintes, o irmão esteja vivo, mas se perde. Mas já foi julgado agora, então não tem mais como voltar. Ou o contrário, julga aí um vivo agora e decreta lá, não, esse cara aqui vai se perder. Quer dizer, a porta da graça já se fechou para ele agora? Não dá. Então os vivos só serão julgados bem próximo da volta de Deus. Essa linha de pensamento, ela pode tender para a predestinação, né? Pois é, exatamente. Predestinação, aí não combina, né? Ok? Outro aspecto também legal é que no juízo, de fato, vai ser vindicado o caráter de Deus, mas nós agora que vamos saber claramente a respeito do caráter de Deus, porque nós não somos oniscientes, né? Uhum. Aí Deus vai abrir os livros e vai mostrar claramente que ele fez de tudo, tá? Fez o impossível para as pessoas o aceitarem e eles não quiseram aceitar. Sim. Né? Aí vai ser o momento que todo mundo vai ajoelhar aos pés, né? Vai se ajoelhar e declarar que realmente Deus é amor e justo. Então a gente pode manter a ideia de que não há julgamento de vivos hoje. Não, Jesus hoje não. Está desde 1944, caso por caso, somente dos mortos. Dos mortos. Beleza. Agora, o segundo ponto, além da definição do juízo, irmão Francival, aí vem o tempo do juízo, que seria o segundo ponto. Agora, pastor, só uma coisa antes aí. Se o juízo é uma notícia boa, né, como diz o próprio título, nós não temos que ter medo dele, né? Perfeito. É isso que tem que ficar bem claro no primeiro ponto. Sim, porque eu acho que o que me faz ter uma visão positiva dele é justamente não se preocupar com ele. Porque se a gente se preocupa com ele, a gente fica com a consciência pesada, né? Se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós não temos que temer e acho que não tem que se preocupar com ele, né?
Tá certinho. É isso mesmo. Ok. O segundo ponto, amigos, é o tempo do juízo. Quando que se dará esse juízo? A partir de 22 de outubro de 1844. Começou ali? Começou ali. Nós vamos aprofundar mais a questão de 1844 na lição 6, certo? Então, esse juízo pré-advento, nós vamos aprofundar mais na lição 6. Agora, o juízo pré-advento começou em 1844. Depois nós temos outro juízo. Qual é o outro juízo? O juízo comprovativo, que é durante o período do milênio. E depois do milênio, nós temos o juízo executivo, que agora a pena, a punição, o resultado, né, a sentença será dada. Então, são esses 3 pontos. Mas, aqui está dizendo... Primeiro ponto é o investigativo, que começou em 1844 até bem próximo à volta de Jesus. Tá? Depois vem... Aí depois o comprovativo ou comprovatório, que é durante o milênio. E o terceiro, o executivo, que é após o milênio. Mas o assunto aqui do capítulo da lição 5 é o juízo final. É o juízo final. O que seria esse juízo final? Só pode ser o executivo, né, pastor? O executivo. Esse é o executivo. Embora vai ser o executivo que está lá depois do milênio, não quer dizer que hoje você tem que viver despreocupadamente. Ah, então o juízo só vai ser lá? Não. Se o seu caso for para o executivo, significa que você está perdido. Né? Você está perdido, vai estar lascado. O pastor, ontem eu dei o 5º estudo bíblico lá para aquele casal, e era sobre o plano da salvação, né? Uhum. E aí eu expliquei para o casal o seguinte: tinha uma passagem no estudo que falava assim, que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. E aí eu disse para eles o seguinte, falei, olha, embora está escrito isso, a pessoa que recebe a Cristo e ela tem o perdão dos seus pecados concedido, esse pecado no livro do céu, ele ainda não é apagado. Porque se a pessoa muda de ideia no caminho e ela se arrepende de ter conhecido o Evangelho e ela quer viver uma vida do mundo, ela passa a ser responsabilizada por aqueles pecados que tinham sido perdoados e a pessoa, então, rejeitou. Fui correto na minha colocação para o casal? O que a Bíblia diz é o seguinte, quando você se arrepende, né, os seus pecados são perdoados. São perdoados. E de fato, de verdade, eles são perdoados. Ainda não são apagados. Eu não sei, eu não diria isso, irmão, porque quando se você se arrepende e confessa, a imagem bíblica é essa, ele pega o seu pecado e joga nas profundezas do mar. Agora, se lá na frente, agora veja só, se lá na frente você se arrepende, aí você é condenado por ter abandonado. Você vai ser registrado que você abandonou o amor que você teve, você considerou que aquela decisão sua lá não foi sincera. Então, é esse pecado agora que pesa, não o anterior, que você com sinceridade pediu perdão. Entendi. Entendeu? Então, você vai ser condenado não é porque lá atrás, não, é agora, você agora se abandonou, você virou as costas, né? Você não considerou o amor de Deus, né? Aí você está perdido. Não, eu estou falando você, mas não quero que ninguém... Ok. Pastor. Oi. Tem alguma questão aqui interessante? Por exemplo, aqui fala na aplicação também que tem 3 aspectos importantes estudo da lição dessa semana também. Que o primeiro seria que nós estamos num momento extraordinário, que é o momento que você precisa mastigar essa lição e engolir ela, por quê? Porque é um momento único na história no da tempo Terra. da história, porque Jesus está voltando. E o segundo aspecto é que nós, como filhos de Deus, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal, não temos que temer nada do juízo. Temos que viver feliz por causa do juízo.
E o terceiro aspecto é que Jesus será honrado de fato, como o pastor falou, No final. Deus será vindicado, né? Isso. Como sempre esteve certo, tá? Perfeito. E que Satanás sempre esteve errado. Exato. Então, eu trabalharia esses pontos, irmão, dessa forma, ó. Definição do juízo, que nós já falamos, o tempo do juízo, porque embora tenha o juízo final, embora tenha o juízo executivo, o texto lá de Apocalipse diz assim, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aqui, não é isso? Então, o juízo, de certa forma, já começou, já chegou a hora do juízo, tá? Então, isso não é para ter medo, mas, pelo contrário, como já foi dito. Então, o tempo do juízo. E, por fim, o resultado do juízo. Qual vai ser o resultado do juízo? Deixar isso bem claro para os nossos irmãos. Qual que é o resultado do juízo? A proteção do povo de Deus, o amor de Deus manifestado, né? E outra coisa, a honra e a exaltação de Cristo e o fim do pecado e de todos os pecadores. Ok? Então, nós temos aí uma boa definição do juízo, para ninguém sair da lição da escola sabatina com medo. O tempo do juízo, trabalhar essas fases do juízo, mas sem deixar de levar em conta que o juízo já começou. E, terceiro ponto, o resultado do juízo, que é a proteção do povo de Deus e a vindicação do caráter de Deus. Ótimo. Trabalharemos esses 3 pontos. Beleza? Beleza. Agora, aí vem a última parte da classe dos professores. Vamos estudar isso com eles ali, 30 minutinhos. Que aplicação prática nós vamos propor? O que nós vamos agora pedir para os nossos professores ou para os nossos alunos, né? Ou depois de estudar tudo isso aí, qual é a aplicação prática? O que nós vamos fazer nessa semana como resposta do estudo que nós tivemos? O que vocês propõem? Pensar dá trabalho. Dá trabalho. O que ao longo da semana eles... pois não, Gedi. Eu acho que a gente pode propor, porque o juízo ele pode ter lá no final, ele pode ter 2 resultados. Pode ser positivo, pode ser negativo. Uhum. Como professor, como membro, qual que é a nossa preocupação? É de nos tornar, que esse juízo se torna positivo ou negativo. Para ele se tornar positivo, nós temos que tomar as medidas, né? Uhum. Então, nós temos que nos preparar cada vez mais. Certo. Por exemplo... Pode falar. Por exemplo, um deles, o estudo. Aí a gente cai naquilo lá que nós estávamos falando antes, o estudo diário. Nos envolver. Legal. Então, eu vou chamar a atenção aqui, irmão Cido, já que você estava lá na aplicação prática, veja antes, aqui, ó. Aplicação à vida. Aplicação à vida. Então, aqui tem assim, ó. Olha aqui, amigos, ó. Os destinos de todos os seres humanos serão decididos. Assim como no dia da expiação, no calendário religioso judaico, também era um dia de juízo, em que todo o povo de Deus se reunia no antigo santuário, confessando seus pecados e examinando seu coração. Hoje, o apelo da hora do juízo é um apelo à confissão, arrependimento e abandono do pecado. O apelo da hora do juízo é um convite de Deus ao ser humano para que se comprometa totalmente com Cristo no clímax da história da Terra. Então, o que a gente poderia... Hein? Confissão. Tá aqui, ó. Confissão, arrependimento e abandono do pecado. Ou conversão, né? Arrependimento ou conversão. Confissão, arrependimento e abandono do pecado. Então, o que a gente poderia propor para os nossos alunos? Uma atividade. Você, meu querido aluno aqui da minha unidade, faça um exercício durante a semana. Um exercício, assim, intencional. Pare por um tempo e liste: será que tem algum pecado que eu cometi
que eu ainda não confessei, que eu ainda não me arrependi. Faça de conta que você está no juízo. Faça de conta. Exame de consciência. Isso, faça agora um exame de consciência. Existe alguma coisa que você precisa confessar, se arrepender e abandonar? Levar os nossos alunos ao longo da semana a fazer isso. E aí a segunda coisa que a gente poderia pedir para eles. Faça uma lista de coisas, pessoas, atividades, coisas da sua vida pessoal que estejam impedindo você de ter esse comprometimento total com Cristo. Liste isso, faça aí uma tarefinha numa folha de papel, num bloco de anotações. O que tem impedido você de ter esse compromisso total com Cristo? E o que você está disposto a fazer para eliminar estas coisas? Faça isso durante a semana. E sábado que vem, se você quiser, conte para nós como é que foi. Que decisão você tomou? O que você decidiu que precisa abandonar, porque isso está atrapalhando você de ter um compromisso total com Cristo Jesus. Aí no sábado seguinte a gente começa a nossa unidade pedindo para ele. Alguém tem algum testemunho como resposta aí do desafio que nós fizemos sábado passado? Alguma coisa que você abandonou ao longo dessa semana, colocou aí como, olha, eu tenho que tirar isso porque eu tenho que estar totalmente comprometido com Cristo e essas coisas aqui estavam me comprometendo. Legal? Legal, muito bom. Beleza. Então tá bom, amigos, encerramos a nossa classe de professores da lição 5. Na próxima semana nós estaremos então com a lição número 6. Ótimo. Valeu, pastor. Valeu. Vamos fazer uma oração para encerrar? Vamos. Vamos lá? Querido Deus, nós agradecemos por esse momento que nós passamos aqui, planejando as nossas atividades na escola sabatina. Nos dê sabedoria, desprendimento e o desejo de fazer sempre o melhor para o crescimento do teu povo. Cuida de nós, nos dê um sábado feliz. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, Amém. pastor. Feliz sábado a todos. Bom sábado. Amém, igualmente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.